A fé sem obras é morta. Esse é um tema que sempre causou muita confusão na cabeça de algumas pessoas. Algumas até defendem a salvação pelas obras, por causa do que diz Tiago, em Tiago 2, versículo 17. Assim também a fé, se não tiver as obras, é morta em si mesma. Na verdade, se só existisse o texto de Tiago falando sobre esse assunto, poderíamos crer nisso realmente, ficar confusos. Mas como a Bíblia não é só a carta de Tiago, não dá nem para cogitar que a salvação seja pelas obras. Ao confrontarmos o que diz Tiago com o restante do ensino bíblico, entendemos o que realmente ele quis transmitir. Seu texto mesmo se torna mais claro e percebemos como uma interpretação errônea pode fazer a Bíblia dizer o que ela não diz. Fé e obras andam juntas. Tiago, capítulo 2, versículo 14, diz assim: Meus irmãos, que aproveita se alguém disser que tem fé e não tiver as obras? Porventura a fé pode salvá-lo? Assim também a fé, se não tiver as obras, é morta em si mesma. Tiago 2,17. Tiago, ao escrever sobre esse assunto, tinha visto aqueles que diziam não haver necessidade de boas obras, já que tinham fé. Eles estavam redondamente enganados. Temos que entender que a fé que nos leva à salvação não é aquela que simplesmente diz, eu creio em Deus. Não mesmo. Quando cremos em Deus e entregamos nossa vida a Ele, somos habitados pelo Espírito Santo e nossa vida muda completamente. A partir desse momento, queremos viver para Deus, agradá-lo, honrá-lo e, sendo assim, refletiremos tudo isso no contato com o nosso próximo, tratando-o bem e ajudando-o no que estiver precisando. Essa fé nos faz viver uma vida de serviço ao próximo, como Jesus, que disse que não veio para ser servido, mas para servir. Tiago 2,19 diz assim: Tu crês que há um só Deus, fazes bem, também os demônios o creem e estremecem. Esse versículo é uma boa resposta àqueles que dizem ter fé em Deus, mas vivem uma vida totalmente longe do que a Bíblia ensina. Essas pessoas são como os demônios, creem que há um só Deus, mas não o obedecem, ou seja, estão condenadas. Tiago 2, 21 e 22 diz assim: Porventura nosso pai Abraão não foi justificado pelas obras quando ofereceu sobre o altar o seu filho Isaque? Bem vês que a fé cooperou com as suas obras, o que pelas obras a fé foi aperfeiçoada. Alguns grupos pegam essa passagem para dizer que Abraão foi justificado pelas obras. Bem, esse erro pode ser facilmente percebido no versículo 23. E cumpriu-se a escritura que diz: E creu Abraão em Deus, e foi-lhe isso imputado como justiça, e foi chamado amigo de Deus, quando o próprio Tiago disse que Abraão foi justificado pela fé. O texto diz que Abraão creu, e isso lhe foi imputado como justiça. Vamos ver outros textos? Porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie, porque somos feitura sua, criadas em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Efésios 2, 8 a 10. O texto diz que somos salvos pela graça de Deus, um favor que não merecemos. O texto diz que somos salvos por meio da fé. O texto diz que a fé que nos salva vem de Deus. O texto diz que a salvação não vem das obras. Se viesse, as pessoas se gloriariam. O texto diz que as boas obras são a expressão de nossa fé em Deus. Elas demonstram que entregamos nossa vida ao Senhor e fomos transformados. Romanos 3,28 diz: Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé sem as obras da lei. Gálatas 2,16 diz: Sabendo que o homem não é justificado pelas obras da lei, mas pela fé em Cristo. Temos também crido em Jesus Cristo para sermos justificados pela fé em Cristo e não pelas obras da lei, porquanto pelas obras da lei nenhuma carne será justificada. Creio que não precisamos ser mais extensos sobre esse assunto. Esses versículos, juntos com o texto de Tiago, deixam bem claro que as obras não justificam ninguém. Fé e obras não são inimigas. A fé leva uma pessoa à salvação e as obras
demonstram que a pessoa realmente foi salva, já que agora vive de uma forma diferente e é fiel ao Senhor. Deus nos abençoe.